A importância de saber que somos filhos de Deus. Olá, a paz do Senhor a todos, eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Pois é, faz tempo que eu não apareço por aqui, eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, mas tô de volta, o canal tá de volta. Fiquei aí, eu acho que quase um mês sem gravar, sem postar. O canal teve parado, mas pela misericórdia de Deus, estamos de volta. Desculpa aí para as 3 ou 4 pessoas que sentiram a minha falta. E, vamos pro vídeo. Quem nós somos? Pois é muito importante a gente saber quem nós somos, a nossa identidade. Ainda mais nesse mundo maluco que a gente vive hoje. Eu acho que eu não vou estar errado se eu disser que parece que o mundo tenta nos desconstruir o tempo todo. Às vezes até impor comportamento, seja por meio da cultura, seja por meio das mídias, seja por meio do grupo. E é importante, já que estamos nesse mundo maluco, esse mundo que tenta impor um comportamento a nós, filhos de Deus, é saber quem nós somos, como temos que nos comportar, ou como gostaríamos, como somos instruídos a nos comportar e de onde isso vem. O texto do vídeo de hoje é a primeira carta que João escreve no capítulo 3. João tem a preocupação de ensinar aos leitores da carta, os primeiros leitores da carta ali, nós hoje, quem somos, quem vocês são, quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. No capítulo 3, por que eu peguei o capítulo 3? Porque ele trabalha muito essa noção, porque logo no primeiro versículo ele já traz justamente isso, justamente essa identidade. Não sei se vocês estão ouvindo um latido aí, mas é o Spike. O versículo 1 fala assim, ó, vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. João já começa essa parte da carta dele falando quem somos, filhos de Deus. E ele traz isso como uma certeza. Ele traz isso falando que isso é fruto do amor. É importante a gente saber qual a relação que nós temos com o nosso Pai, que é uma relação de amor, uma relação de entrega, uma relação de sermos chamados filhos de Deus por causa do amor do Pai. E também ele fala que o mundo não nos conhece, né, porque não conhece a Deus. Então, um mundo que não reconhece um Deus, um mundo que não reconhece a existência de um Deus, pessoas que não reconhecem que existe um Deus, obviamente não vai reconhecer a existência dos filhos deste Deus. Então, o mundo não vai reconhecer a gente como filhos de Deus porque não conhece Deus, não reconhece que existe um Deus, não reconhece que existe pelo menos o Deus que a Bíblia nos apresenta. Talvez reconheça a existência de outros deuses, mas não é Deus verdadeiro, o Deus bíblico apresentado nas Escrituras. Então a primeira coisa que João já é a certeza da filiação, vocês são filhos de Deus. A segunda coisa que João traz é a consequência dessa filiação. A segunda coisa que João traz já é a certeza da glorificação nossa, dos filhos de Deus, e a volta de Jesus Cristo. Olha só, versículo 2. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, nós ainda não... Esse vídeo vai demorar. O apóstolo João continua dizendo, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, quem vai se manifestar? Jesus Cristo. E seremos como ele. E assim como ele é, o veremos. Então, no segundo versículo, o apóstolo João já traz também a certeza da glorificação, como nós seremos e a certeza que Jesus Cristo vem. E ele fecha essa verdade bíblica de quem somos, o que acontecerá com a gente e por quê, né, como isso se dará, que é na volta de Cristo. Logo em 2 versículos ele mata a ideia. E nos versículos seguintes ele vem trazendo comportamentos, ele vem trazendo de como nós temos que nos comportar. E é isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Mas primeiro eu queria agradecer o apoio que a gente tem de 2 empresas importantes aqui em Venceslau, que é a Samuca Água e Gás e é a Comaqui, que patrocinou o canal, nos presenteou com o equipamento que a gente usa aqui. Então eu quero agradecer o Samuel, agradecer o pessoal da Samuca Água e Gás e também da Comaqui, que Deus continue abençoando vocês. E se você for aqui de Venceslau
e tiver a oportunidade de visitar uma das duas empresas, visite, vale a pena, dá essa força para eles, que eles dão essa força para o reino. Beleza? Fecha o ciclo. E aí, o que João está querendo dizer com tudo isso? Ele está trazendo quem somos, a nossa identidade. E ele fala também como nós devemos nos comportar nesse mundo que não nos reconhece. Primeira coisa simples que João traz: imite Jesus Cristo. Imite o seu Senhor. Né? João vai trazer a ideia de que nós temos que estar imitando Jesus. Ele traz isso também em 2 versículos. Versículo 3 e versículo 7 ele fala isso. No 3 ele fala, seja puro como ele é puro. E no 7 ele fala, seja justo porque ele é justo. Então, pureza e justiça, a busca dessas coisas, né, incessantemente na nossa vida tem que acontecer. Seremos totalmente justos? Seremos totalmente puros? Não. Porque ainda não manifestou em nós o que seremos, o que ainda seremos, como ele falou no versículo 2. Mas ele nos chama a viver uma vida em busca dessa pureza, em busca dessa justiça aqui na Terra. Dá para perceber ali no comecinho, né, que João ele divide, meio que divide o mundo aí. Ele fala que somos os filhos de Deus e não somos reconhecidos pelo mundo, né? Então são duas partes aí da existência, de existentes pelo menos nessa terra. E ele fala isso muitas vezes. Ele divide também nos outros capítulos como filhos das trevas e filhos da luz, e trata também de comportamento. Ele fala aqui filhos de Deus e vai falar de filhos do diabo. E também João traz filhos de Deus também, mas filhos do mundo, em contraste com o mundo. Né? Aí uma coisa bem prática. Né? Tem coisas espirituais e coisas práticas. No capítulo 3 ele fala de filhos de Deus e filhos do diabo. Ele fala de comportamentos esperados de filhos de Deus e comportamentos realizados por filhos do diabo. E isso é muito, muito pesado e faz a gente refletir bastante como temos nos comportados aí, se temos nos comportados como nosso pai, ou temos nos comportados como alguém que não é o nosso pai. Traz uma reflexão até de nos vigiarmos, né, para expressar essa filiação que nós temos. Tem algo interessante que João fala, que o conhecimento de Deus é que vai nos trazer tranquilidade para saber quem nós somos e fazer com que nós andemos na luz, como ele vai tratar no capítulo 1 e 2 ali. O que é andar na luz? O que é ser filho de Deus? Né? Primeiro, andar na verdade, em busca da justiça, em busca de santidade. Ele fala que o amor fraternal, né, esse de imitar a Cristo, esse que o próprio no Evangelho de João ele vai escrever, aqui na carta ele vai escrever também, que temos que amar nossos irmãos como Jesus nos amou. Né? João vai escrever essas falas de Jesus. Né? Amei uns aos outros assim como eu vos amei. E aqui João fala, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão que vê, como vai amar Deus a quem não vê? João entendeu bem esse negócio do amor de Deus, e ele traz isso nessa carta para a gente praticar o amor. Né? O amor não é declarado, o amor é praticado. Então o que é praticar o amor? É ter atenção, é olhar o outro com empatia, é olhar o outro com cuidado, é pregar o evangelho para o outro, é corrigir a rota do outro quando ele errar, é se dispor, se sacrificar em prol do outro. Mas tudo isso a gente só vai fazer se sabermos quem somos e sabermos o que nosso Pai quer de nós. A gente tem que conhecer o nosso Pai, que é Deus, para fazermos aquilo que Ele deseja, que o agrada, que Ele também manda que nós façamos. Essa prática da palavra de Deus na nossa vida, ela vai fazer com que... no versículo 19, vamos dar uma lida. Ó. Nisso conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Nisso o quê? Versículo 18. Não amemos de palavra nem de língua, mas de obra em verdade. Tá vendo como que o amor é obra? Então, fazendo as coisas para a glória do Senhor, isso tranquilizará o nosso coração. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E no 21 ele fala assim, e se o coração não nos condena, temos confiança em Deus. Então olha só como que é dúbio o nosso coração. Ele pode nos condenar e ele pode não nos condenar. Mas a palavra de Deus diz para a gente não confiar no juízo do nosso coração. Ele fala assim, o seu coração pode te condenar e o seu coração pode não te condenar. Mas ele fala assim, mas maior é Deus do que o nosso coração. Está vendo a importância de conhecer Deus? Não é só porque eu estou tranquilo que eu estou certo.
Eu posso estar sinceramente errado. Eu posso estar tranquilamente errado. Meu coração pode estar em paz e eu estar errado. Então, não, meu coração está em paz. Isso não quer dizer nada. A gente tem que olhar para Deus e ver em Deus se nós estamos fazendo a coisa certa, né? Porque como filhos nós temos que agradar ao Pai e não a nós mesmos. Se nosso coração está tranquilo, talvez a gente só está agradando a nós mesmos. E olha só na enrascada que nós nos metemos se estivermos em paz com nós, mas em guerra com Deus. Então Deus fala assim, se seu coração te condena, maior é Deus. Se você está em paz com o seu coração, temos confiança em Deus. Então o próprio Jeremias, o profeta, vai dizer que o coração é complicado de confiar nele. Tá, a gente tem um coração que está sendo transformado, mas mesmo o coração sendo transformado, o coração sendo quebrantado, o coração, as leis de Deus estarem no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso intelecto, a gente ainda falha. A gente ainda se sabota, a gente ainda se complica em alguns assuntos. Então a gente pode confiar no nosso coração e isso fazer uma escalada de cada vez mais confiança em nosso coração e a gente está indo no caminho errado, mas o nosso coração está sendo tranquilizado por nós mesmos, sabe aquele movimento de eu faço e eu me afago para fazer de novo e continuo me afagando e eu invento uma desculpa para eu mesmo acreditar e aí eu me embolo todo em mim mesmo e cada vez eu estou mais no erro e isso acontece e é complicado. Então João está falando assim, olha para Deus, não confia muito no seu coração não. Olha para Deus, Ele que é o caminho. E daí sim o seu coração tem que estar tranquilizado. Quando você estiver praticando as obras de Jesus, praticando as coisas que Jesus pratica, fazendo as obras de Deus, e aí ter paz no seu coração, é nisso, fazendo as obras de Deus, fazendo aquilo que Deus deseja, quer e ordena que você faça, por amor dele. E, bom, ele acaba o capítulo aqui, eu acabo o vídeo vai durar aí mais uns 3 ou 4 minutinhos, aguenta aí, né? Mas ele acaba com a oração maravilhosa e ele acaba instruindo nós a orarmos, né, com confiança, né? Porque qualquer coisa que o pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. E qual é o mandamento? Versículo 23, o mandamento dele é que creiamos no nome de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo os mandamentos que ele ordenou. Então, o Filho de Deus vai cumprir o mandamento de Deus, vai fazer a oração segundo um Filho de Deus faz para o Pai, então a receberemos. Não dá para simplesmente expandir isso para tudo, né? O que eu pedir, Deus vai me dar. Você está pedindo segundo os mandamentos de Deus e o amor de Cristo, né? Então, tudo que pedir lhe será dado, desde que seja para a glória de Deus. É isso que Jesus fala nos evangelhos, é isso que João replica aqui. Então, a gente pode orar, pode pedir, Deus vai nos dar, desde que seja dentro dos mandamentos, da vontade e do amor de Cristo, beleza? Então a gente tem que aprender a orar também, mas a gente vai aprender a orar conhecendo quem nós somos e conhecendo o nosso Pai e conhecendo a vontade de Jesus para nós, e a gente vai orar segundo a vontade dele. E mesmo assim ainda a gente imita ele na oração. Seja feita a tua vontade e não a minha. E por fim, mas não menos importante, ele fala que tudo isso é obra do Espírito Santo. Não tem como a gente forçar, tem como a gente buscar, mas não como a gente forçar, como a gente emular esses sentimentos, como a gente forçar para que eles existam em nós. A gente busca e o Espírito Santo trabalha. E o próprio buscar também é um agir do Espírito Santo em nós. Então ele tanto nos impele à busca, quanto ele nos faz achar aquilo que a gente está procurando, que ele mesmo está fazendo a gente procurar, e é muito louco o Espírito Santo trabalhando na gente, né? Mas no 24, João fala o seguinte, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Glória a Deus por isso. E nisso conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então, tudo isso é obra do Espírito Santo na gente, tá? Desde a filiação, que vem da conversão, que vem do convencimento, que gera o arrependimento, que é feito pelo Espírito Santo, né? E a busca e as consequências também são feitas pelo Espírito Santo, a partir do conhecimento de Deus e da imitação que temos que fazer em Jesus Cristo, que morreu, que se sacrificou para que sejamos salvos. A carta de Pedro, ela vem nos lembrar de 4 coisas, e guarda essas 4 coisas aí, que vai te ensinar e te ajudar nessa caminhada aí que você está seguindo, que você está começando a seguir, que você está pensando em começar a seguir, que você já está nela há muitos anos. Lembrar de quem nós somos, filhos de Deus. Lembrar de quem nós somos de Deus, para a glória de Deus. E por que nós somos os filhos de Deus, para a glória de Deus? Por conta de Jesus Cristo.
né? Pelo motivo da morte de Jesus Cristo. E para que nós somos? Então, vem lembrar de quem, por quê e para quê. E o para quê? Para a glória de Deus, para a pregação do Evangelho, para a expansão desse reino e a busca dos filhos de Deus que estão aí no mundo, para que eles ouçam o Evangelho através de nós, através desse vídeo, através do compartilhamento que você vai fazer desse vídeo, através do botão de curtir que você vai fazer nesse vídeo, que vai fazer com que ele seja replicado para outros perfis, para outras pessoas, né, nos grupos, nos comentários. Esse vídeo vai chegar às pessoas através do seu testemunho, da sua pregação, através da ministração da palavra que você faz no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua família, né, no seu comportamento. E tudo isso é expansão do reino, tudo isso é palavra de Deus sendo pregada, tudo isso é Jesus Cristo na terra através da sua igreja. Beleza? A carta é essa. Pelo menos o capítulo 3 é esse. A carta é muito grande. Mas o capítulo 3 é esse. Lembrar de quem você é. Você é um filho de Deus, remido pelo sangue do Cordeiro, que ainda não é totalmente revelado quem você é, mas será revelado na volta de Jesus Cristo, que é certa e que está cada vez mais perto. Né? Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Que você seja edificado, que tenha atingido o seu coração, que atinja outros corações, que você se entregue cada vez mais nessa caminhada cristã de conhecimento, de busca, né, de expansão do Evangelho e do Reino de Deus. Né? Se você não entendeu o que eu falei no meio do vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, abençoe-nos e seja abençoado. Amém? E é isso. Até a próxima e tchau.